Fala, generais do reino, sejam muito bem-vindos. Nós estamos já na quinta lição desse nosso primeiro módulo, tá? Nesta lição, nós vamos falar sobre os 4 quartis. E você tem que se esforçar para estar no primeiro quartil, tá? Então, aqui você tem na figura ao lado, acompanhe junto comigo. Busque estar entre os 25% melhores em tudo o que você estiver envolvido. Por quê? Porque é entre os 25 melhores que está o holofote. É sobre os 25 melhores que estão as melhores expectativas. É para os 25 melhores que têm as grandes oportunidades. São eles que são lembrados quando a situação exige alguém que possa, de fato, dar uma boa solução para aquilo. Quando se precisa de alguém que consegue resolver algo, se busca entre os 25% melhores, tá? Aqueles que fazem parte do primeiro quartil, ou seja, do esquadrão de elite. Esses aí são os top empreendedores, são os top empresários. Esses aí são as melhores empresas, são os produtos campeões de venda, tá? Esses aí são os profissionais que são mais lembrados e requisitados porque são aqueles que geram os melhores resultados. Se a gente pegar aqui o exemplo de uma corrida, tá? A gente está aqui numa corrida, de veículos, tá? Automotiva. Aqueles veículos são 16 competidores, tá? Então a gente tem 16 competidores. A gente pode dividir esses 16 competidores em 4 quartis. Nós vamos ter os 4 competidores que geralmente estão sempre ocupando as primeiras posições ali. Nós temos os próximos 4 competidores que estão muito próximos, que ficam entre a quarta e a oitava posição, e depois a gente tem os próximos 4 competidores, que geralmente estão sempre entre o 9º e o 12º lugar, e por fim os últimos competidores, que são sempre ali entre o número 13 e o número 16, tá? Então eles trocam poucas posições, mas no final do campeonato nós teremos basicamente isso, aqueles 4 competidores que sempre estão nas 4 primeiras posições e eles vão levando isso até o final do campeonato. Pode ser que uma hora ou outra eles percam uma posição ou outra, mas no final de tudo, juntando todo o campeonato, eles estão sempre ali em primeiro lugar, tá? E como é que você vai fazer para chegar, então, ali nessa posição e estar entre os 25% melhores? Primeiro, você tem que se desenvolver. É isso aqui que você está fazendo hoje. Se desenvolver pessoalmente, se desenvolver como pessoa, tá? Um CPF forte cria um CNPJ forte, tá? Um CPF forte cria fortes resultados no CNPJ. Um CPF forte consegue criar fortes equipes comerciais, equipes administrativas, equipes de negociação, equipes de branding, marketing. Então, um CPF forte, ou seja, você precisa trabalhar em você primeiro. Então, você tem que cuidar da sua mentalidade, e nós já vimos isso na lição número 1. Tá? Volta lá na primeira lição, você precisa cuidar da sua mentalidade, a gente viu isso na lição número 3, você tem que acompanhar o seu desenvolvimento, basicamente, no mínimo, aí, a cada 15 dias, fazendo um novo inventário seu, isso a gente viu na nossa lição de número 2. E nessa lição aqui, nós estamos falando sobre a importância de estar entre os 25% melhores. Então, esses 25% melhores são aqueles que têm as oportunidades. Se a gente pensar, por exemplo, aqui numa igreja, quais são as pessoas que geralmente sempre têm oportunidades numa igreja? São aqueles que se colocam à disposição, são aqueles que estão buscando por essa melhoria, e são aqueles que realmente estão se desenvolvendo, estão se destacando, são, entre aspas, os melhores. Então, eles estão sempre tendo essa oportunidade. Agora, de vez em quando, aparece uma outra pessoa que acaba entrando ali no meio e vai ganhando cada vez mais oportunidades. E no primeiro momento, ela não é tão boa assim, não fala tão bem, não canta tão bem, não é tão bom assim no instrumento, mas ele insiste, continua insistindo, e daqui a pouco está entre os melhores. Tá? Então, continue insistindo. Esses 25% melhores são um time de campeões. São um time de campeões. E o que eu devo fazer, então, com os campeões da minha equipe? Os campeões da minha equipe, eles devem ser promovidos ou eles devem receber a oportunidade de uma sociedade comigo, tá? E isso a gente já vê os Lehman Brothers, né? O George Paulo Lehman, ele faz justamente isso nas empresas dele, é isso que ele começou a fazer desde o princípio. Aqui eu te digo até um livro, o livro Sonho Grande, leia esse livro, tá? Então, nesse livro Sonho Grande, vai contar que o Jorge Paulo Lehman, os sócios deles, a visão deles era buscar pessoas que tinham uma boa atitude, que tinham ambição para vencer, que poderiam dar tudo de si e que exigiriam bons resultados, ou seja, queriam ter um bom retorno financeiro. Mas para alcançar esse retorno financeiro, eles fariam aquilo que a maioria das pessoas não estaria disposta a fazer, ou seja, eles iriam produzir em um ritmo de produção diário extraordinário, muito,
mas muito acima da média. E isso lhes faria, então, com que eles tivessem também essa recompensa muito acima da média. Então, perceba que os 25% melhores, eles exigem essa recompensa, eles têm que ver o crescimento. Tá? São pessoas que são movidas a resultado. Então, se você tem um excelente vendedor na sua equipe e ele sozinho representa 50% do seu faturamento, 40% do seu faturamento, ele precisa ser bem recompensado por isso, porque senão ele vai embora. Ele vai gerar esse faturamento para o teu concorrente, ele vai gerar esse faturamento em uma outra empresa, ele vai ser assediado por um concorrente seu. Ou quem sabe, ele deve receber aí uma promoção, se ele tiver as habilidades para isso também. Porque entre os 25% melhores, você também tem que identificar as habilidades que eles têm. Talvez ele esteja no grupo dos top para essa área. Se ele sair da área de vendas e for para a área de supervisão de vendas, gerenciamento de vendas, talvez ele se torne um líder medíocre. E agora ele não pode voltar a ser vendedor mais. E aí? Percebe? Então você vai também analisar, vai observar esses top, vai descobrir as habilidades que eles têm e que tipo de promoção você pode dar para eles, tá? Então uma dica que eu te dou, vá fazendo aquela experiência, tá? Com seus funcionários, de eles poderem fazer uma rotação, uma rotatividade ali de função de departamentos. Um dia ou outro o vendedor ele sai da questão ali das vendas e vai estagiar, entre aspas, tá, no setor administrativo. Um setor administrativo vai sair dali e vai estagiar no setor de vendas, fazer ali uma rotação interna entre os setores para eles conhecerem um trabalho um do outro, pegar esse vendedor e dar para ele um dia de gerenciamento. Ele vai aprender a como fazer o gerenciamento de uma equipe, como pensar a longo prazo, ver os projetos, tá? Ele tem que ser acompanhado. Então, ele está sendo treinado para esse cargo de liderança de supervisão, tá? Mas quem está nos 25% melhores, esses top aí, eles têm que se ver crescendo, eles têm que receber esse feedback de crescimento, inclusive o retorno, tá? Para esse crescimento. O segundo quartil, os 25% posteriores aí, o segundo grupo, os segundos colocados, né? São pessoas que estão crescendo. Você vê que estão se desenvolvendo de forma extraordinária, estão realmente buscando esse crescimento, tá? Então é aquele que queria muito ter oportunidade, não estava entre os top, tá? Mas estava sempre pedindo e foi recebendo oportunidade aos poucos e foi vendo a melhoria dele e agora ele está entre os primeiros, está sempre tendo aquela oportunidade, percebe? Então é o vendedor que ele chegou, não tinha tanta habilidade de venda, mas era o esforçado. Lembre-se disso. A constância, o estudo, a dedicação, a persistência sempre vai vencer o talento. Sempre. Então, aquele que se esforça muito, ele vai melhorar muito mais do que aquele que tem um talento. Porque às vezes quem tem um talento, tem um dom, não se esforça para melhorar esse dom e ele fica naquele mesmo nível. E é um nível bom, tem um desempenho muito bom. Mas aquele que é esforçado vai ter um desempenho extraordinário. Tá? Então é possível sim ultrapassar aquele que tem um dom. Como? Com persistência. Com persistência. Então, se a primeira pessoa ali, ela precisa fazer 5 ligações para fazer uma venda, e a meta dela é fazer 3 vendas por dia, e se ela faz 3 vendas, ela para, ou seja, em 15 ligações ela parou, e eu que cheguei agora nessa empresa, preciso fazer 20 ligações para fazer uma venda, mas durante o dia eu faço 100 ligações, então aquele que tem um dom, ele fez 3 no dia, mas eu que sou mais esforçado fiz 5. Percebe? Então, o meu resultado pode ultrapassar o resultado de alguém que já tem um talento natural para essa área. Então, quem está nesse nível 2 aqui, ele está crescendo, ele está prosperando, tá? É uma pessoa que precisa do quê? Precisa de atenção, precisa de treinamento, precisa de feedback, vai corrigir pequenas rotas, é um treinamento para melhoria aqui e ali, você vai aplicar o PDCA com ele, você vai aplicar o método Kaizen, a melhoria constante, tá? Você vai perceber aí dentro do seu time quem são aqueles que estão em crescimento, qual é o seu sócio, você vê que tem uma possibilidade aí de crescimento extraordinária, que de repente tem uma visão muito mais ampla para se fazer, talvez, né, um novo projeto mais a sócio junto com ele, percebe? Dá para ele mais liberdade para agir, ou colocar ele como o principal aí, líder, né, em algum projeto, tá? Então você vai saber direcionar essas pessoas, tá? É um treinamento. Então quem está na posição número 1 está preparado, precisa de ser promovido. Quem está na posição número 2 precisa de atenção, tá? Precisa de corrigir poucas coisas. Quem está no número 3 aí, então o terceiro quartil, é aquele que é mediano, está na média. Para ele nem faz muito, nem faz pouco, tá? Ele está na média. É aquele que faz o necessário para não ser demitido, sabe? Aquele sócio que faz o necessário para continuar na sociedade.
né? Aquela pessoa que está no grupo de empreendedores que entrega formações apenas o suficiente para continuar lá entre eles, tá? É o mediano, é o mediano. Então, uma pessoa mediana hoje é aquela que, entre aspas, trabalha 8 horas por dia. Por quê? Porque essa é a média. A média é trabalhar 8 horas por dia e produzir X. Então, ele trabalha 8 horas por dia e produzir X. Ele poderia estar produzindo 2, 3, 5 vezes X naquela mesmas 8 horas por dia? Podia. Podia. Tem potencial para isso? Tem potencial, mas não desenvolve esse potencial, não busca aprender, não busca ir atrás, não busca fazer algo diferente, percebe? Então, tá na média é bom para ele. Tá na média é bom. Né? Na escola, né, quem está na média passa de ano, percebe? Quem está na média passa de ano. Então, a luta na vida acadêmica da maioria das pessoas tá na média. Tá na média. Eu tenho uma escola, né, e na minha escola a média é 8. A média para passar é 8. Tá? E quando eu coloquei essa média 8 no primeiro ano, muitos alunos assustaram com aquilo, né? Alguns pais assustaram com aquilo. Até funcionários meus assustaram com aquilo, mas como assim? A média é 6. Não, aqui não, a média é 8. Por quê? Você pensa isso comigo. Alguém que começa a estudar e no primeiro ano ele aprende 60% do conteúdo e passa adiante. No segundo ano, aprende 70% do conteúdo e passa adiante. No terceiro ano, aprende 65% do conteúdo e passa adiante. É uma construção. O conhecimento é uma construção. Então, imagina uma casa sendo levantada, um prédio, um arranha-céu sendo levantado, tá? E vem lá o engenheiro e aprova o projeto, vem um fiscal de obras, ele aprova o projeto, ele vê, esse projeto tem 40% de erro. 35% do seu projeto está errado nessa construção. Mas, já que você acertou 65%, pode tocar o bambu, levanta aí o segundo andar. A pessoa levanta o segundo andar, o fiscal volta no segundo ano e fala assim, sua obra agora está com 40% de erro. Mas como você acertou 60% do projeto, toca o bambu, coloca o terceiro andar. Coloca o terceiro andar e falou, melhorou, hein? Sua obra agora tem 30% de erro. E andar a andar tem muito erro. Você imagina como é que vai ficar esse arranha-céu? Esse arranha-céu vai desmoronar. Geralmente desmorona quando? Quando vem para o mundo real. Talvez até entrar na faculdade, chega na faculdade já sente alguma dificuldade, mas mesmo na faculdade vai passando, 60%, 70%, 80% do resultado vai passando, abaixo de 80% vai passando. Vai para o mundo real e fala assim, opa, o mundo real é diferente do mundo acadêmico, né? Não é que é diferente, é que o mundo real não te passa com 40% de erro, percebe? Então, se esforce por estar acima da média, não aceite a média, não aceite ser medíocre, se esforce por ir além. Ir acima da média vai te dar ideias que vão colocar em choque com muitas outras pessoas. Tem gente que vai olhar o seu resultado e no momento que você ainda não está tendo aquele resultado, porque você está construindo as bases para o resultado, e vão dizer assim, poxa, fulano pensa desse jeito, mas não tem um resultado, não tem uma diferenciação, cadê o destaque? Né? O que é que está fazendo agora? São as bases, tá? Mas depois que a base ela está bem colocada, o seu crescimento vai ser exponencial, vai ser extraordinário. Então, não mude de acordo com o que a média está pensando, tá? Se distancie da média, se distancie da média. A média troca hora de vida por dinheiro. Isso é o que a média faz. A média pensa a curto prazo. A média pensa no hoje, apenas no agora, no máximo no próximo mês, nos próximos 30 dias, no próximo contra-cheque, tá? Isso é o que a média faz. Mas você está aqui para ser acima da média. Você vai entrar, se não já está no segundo quartil, você tem que estar lá, mas o seu foco é estar no primeiro quartil em tudo. É permanecer ali, tá? É entrar lá e permanecer no primeiro quartil, tá? E o quarto quartil? O quarto quartil é quem tem que ser demitido. O quarto quartil é aquele amigo que só te coloca para baixo, te leva para só comer fritura, que está detonando com a tua saúde. É aquela pessoa que detonou o casamento de todo mundo, agora está focando no seu. Tá? É aquela pessoa que está te desviando daquilo que é bom, nobre, justo e fiel. Então, o quarto quartil é aquele que tem que desaparecer da sua vida. Tem que sumir. Tá? Que está na sua empresa, está afundando o seu negócio aí. Então, são os 25% que não dão resultado. Você tem que sair. Eles têm que ser disponibilizados para o mercado. Tá? Talvez eles não estão dando resultado aí com você, mas na empresa do concorrente, na empresa de uma outra pessoa, na empresa, sei lá, em outro estado, ele vai dar resultado. Lá ele vai florescer, lá ele vai crescer. Então, disponibilizar para o mercado é um ato de compaixão que você tem. Porque a pessoa não está crescendo com você e não vai crescer, mas em outro lugar talvez ela possa florescer e florescer muito, prosperar lá, tá? Partir aí até chegar no primeiro quartil, tá? Então libere mesmo. Tenha compaixão dessa pessoa, da família dela, tenha compaixão do mundo, tá? E libere essa pessoa para se desenvolver em outro lugar e bem longe de você, tá? Então, com você, talvez ela não está crescendo, mas em outro lugar ela vai crescer e vai crescer muito.
Então, o que falta para essas pessoas? Percebam, quem está nesse quarto quartil, falta crença em si mesmo, crença de identidade, de capacidade, crença de merecimento. Ah, eu não consigo, eu não sou, eu não faço, eu não mereço, não sou eu, comigo está tudo errado. Então, ele está no quarto quartil. Tá? Terceiro quartil, a pessoa já está equilibrada, quer dizer, é assim mesmo, é assim que eu sou, tal, eu consigo fazer isso, eu sei até onde eu consigo ir, esse aqui é o meu limite. Na verdade, ela acredita que aquele é o limite dela, porque é o limite social, percebe? Então, ela está sendo limitada pelo meio. Inclusive, nós vamos ter uma aula que vai falar sobre o ambiente, tá? Vai falar sobre o ambiente. Então, se esforce por estar onde? No primeiro quartil, tá? É ali onde as oportunidades realmente estão, é ali onde está o holoforte. Quem está ali é quem brilha, quem está ali é quem lidera, quem está ali são os top players de qualquer mercado, em qualquer área da vida, tá? O seu lugar é no primeiro quartil.